Aqui a gente já entra num ponto bem interessante. Então, saindo dessa parte mais da biologia, a gente já começa a entrar na psicologia da coisa. Então, pessoal, aqui eu coloquei para vocês, ó, em vermelho, gatilhos de raiva, desapontamento, frustração, julgamento, rejeição ou medo, né? Em situações que a pessoa tem tudo isso aí, ou tá estressada, nervosa, tá em situação de alerta, ou ela tá ansiosa, o que que acontece? Qual que é a estrutura que vai entrar em ação nesse caso? Eu falei lá na nossa primeira aula. É uma estrutura do nosso sistema nervoso que se chama amígdala cerebral. E aí, gente, o que que acontece? Quando a amígdala percebe que a gente está passando por uma situação, né, no meio externo, quando nós percebemos isso, a amígdala rapidamente manda um sinal para o hipotálamo. Lembra que eu falei com vocês que o hipotálamo tem a ver também com o equilíbrio do nosso corpo? Então a amígdala é como se ela falasse o seguinte: hipotálamo, tem alguma coisa errada acontecendo, faça alguma coisa. E aí o hipotálamo recebe esse sinal da amígdala e pensa o seguinte: bom, tem alguma coisa para entrar em equilíbrio, tem alguma coisa em desequilíbrio e eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí o hipotálamo, gente, isso aqui é um trabalho em equipe, percebam. E aí o hipotálamo, percebendo esse desequilíbrio, manda um sinal para a hipófise, que aqui está escrito outro nome, né, que também é a mesma coisa, glândula pituitária. É aquela glândula mestra que eu falei com vocês, que é a hipófise, que é aquela que faz parte do sistema endócrino, que produz hormônios. E aí o hipotálamo fala, entre aspas, né, fala para a hipófise: hipófise, dá um jeito de equilibrar isso aí, dá um jeito de liberar hormônios, porque tem alguma coisa errada acontecendo. E aí a hipófise vai produzir um hormônio. A gente não falou sobre esse hormônio ainda nas nossas aulas, mas ele se chama ACTH. O nome dele é hormônio adrenocorticotrófico. Nossa, que nome estranho, né, professora? ACTH. Resume assim: esse hormônio ele vai ser produzido lá na hipófise, porque a hipófise ela tem duas regiões, a parte da frente e a parte de trás. A gente ainda vai falar sobre isso. A parte da frente da hipófise que vai produzir esse ACTH. E aí, esse ACTH vai lá para os seus rins, na parte de cima dos rins, tá vendo aqui em vermelho, ó? Então, aqui são os seus rins. E aqui em cima nós temos uma glândula, na verdade são duas, que é chamado de glândulas suprarrenais ou adrenais. São glândulas que estão acima dos seus rins. E aí, essas glândulas que estão aqui em cima, elas vão produzir os hormônios do estresse. E é aí que começa a nossa história, né? Os problemas que a gente tem. Então, quais são os hormônios que são produzidos por essa glândula suprarrenal ou adrenal? Cortisol, adrenalina e noradrenalina. Pessoal, primeira pergunta: adrenalina e noradrenalina tem diferença? A noradrenalina é a matéria-prima para fazer a adrenalina. As duas têm o mesmo efeito. Então, para resumir, para ficar mais fácil, vamos falar da adrenalina, porque as duas têm o mesmo efeito, tá? Então, de modo geral, o que que acontece? Quando a gente está passando por uma situação complicada, quem percebe isso é a amígdala. A amígdala envia um sinal para o hipotálamo, porque é ele responsável pelo equilíbrio, né? E aí o hipotálamo pede para a hipófise fazer o ACTH, e esse ACTH, que é um hormônio, vai lá para as adrenais, que são as glândulas que estão acima do rim, né, dos rins, e aí essas glândulas vão produzir esses hormônios do estresse, que é o cortisol e a adrenalina. Aqui, esse slide aqui está falando sobre o problema desses hormônios, mas principalmente do cortisol. Pessoal, o que está escrito aqui?
é uma pesquisa. Estudos encontram indícios de que estresse prolongado causa morte de neurônios do cérebro. Então, qual que é o perigo disso aqui? Quando a pessoa está muito estressada, na verdade, o estresse de uma forma assim equilibrada, vamos dizer assim, ele é até bom até um certo ponto, porque é uma coisa que acaba, entre aspas, motivando, a gente tem um impulso para fazer alguma coisa. Então, dependendo do nível que esse estresse tiver, isso aí vai motivar a pessoa. Agora, se a pessoa estiver passando por estresse diário, todos os dias o cortisol e a adrenalina estão sendo liberados, aí vai começar a dar problema, porque vai começar, né, esse problema vai começar a atingir neurônios, né? E aí que a gente tem vários problemas. Então, o que está escrito aqui na notícia? Essa pesquisa é lá de São Paulo e está dizendo: um grupo de pesquisas da USP, liderado pelo professor Cristóforo, revelou que passar estresse constante pode causar a morte de células nervosas de partes importantes do cérebro. E aí está falando, estudos comprovaram que ela favorece o aparecimento de vários quadros como diabetes, ansiedade, depressão, impotência e doenças do coração, que são as cardiovasculares. E aí está falando que o estresse está presente no dia a dia de todo mundo. Bom, primeira coisa que é importante a gente falar aqui. Primeiro ponto, aumento da glicemia. Quem é que faz esse aumento de glicemia, que é o aumento do açúcar no sangue e que pode gerar diabetes aí, do tipo 2 principalmente? É o cortisol. Em situações de estresse, que a pessoa está muito estressada, o cortisol ele é liberado aí praticamente todos os dias. E qual que é o problema disso? Se tem açúcar no sangue, a pessoa pode desenvolver diabetes. Então, o estresse tem a ver com diabetes. Outra coisa também que é um problema, que as pessoas reclamam, quer dizer, na verdade, muita gente ouve falar que quando a pessoa está muito ansiosa, muito estressada, ela acaba aumentando o apetite e acaba engordando, né? Então, tem a ver com cortisol também. Segundo ponto, se esse cortisol está sendo liberado constantemente, isso pode causar inflamação nos neurônios dessa pessoa. Só que esses neurônios são de duas partes muito importantes para a gente. A primeira parte é o córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, vamos por partes? Córtex é a parte mais externa. Então, estou apontando aqui no desenho para vocês. O córtex é a parte mais externa. E pré-frontal, a parte bem da frente mesmo, bem inicial. Esse córtex pré-frontal tem a ver com o nosso raciocínio, com a nossa tomada de decisões. E aí, quando a pessoa está com o corpo inflamado, entre aspas, está com muito cortisol no corpo, esse córtex pré-frontal, os neurônios que estão aqui na frente, eles vão ficar inflamados e pode causar problema nesses neurônios, morte deles. E outra parte também é afetada, ó, que é chamada de hipocampo. Hipocampo é essa região aqui, ó, vou apontar para vocês. Hipocampo é essa região, tem a ver com a nossa memória de curto prazo. Então, quando a gente está aprendendo alguma coisa, né? Primeiro, eu já falei para vocês o processo de associação, lembram? Mas também tem a memória de curto prazo. Então, se você ouve alguma notícia, ouve alguma informação, a memória de curto prazo, ela está onde? Ela está localizada aqui no hipocampo. Só que aí, depois de um tempo, quando você repete aquela informação, essa informação que está no hipocampo, que é a memória de curto prazo, ela vai ser passada para a memória de longo prazo, que fica aqui no córtex pré-frontal. E aí, o que acontece se a pessoa está muito estressada? Essas duas regiões ficam prejudicadas. Nessas duas regiões, vai ter a morte de neurônios. Olha o perigo disso. E aí a pessoa pode ter problema de raciocínio, de concentração, de memória. Tudo isso aí vai ser problema. E tem uma observação que eu coloquei aqui para vocês sobre atividade física. Pessoal, tem gente que não gosta de atividade física. Eu, por exemplo, não sou muito chegada, mas eu sei a importância dela, então preciso fazer.
Por que que a atividade física é importante? Vou falar aqui de modo geral e aí nas próximas aulas a gente vai detalhar mais sobre isso. A atividade física, ela acaba liberando vários hormônios no seu corpo, tanto depois que você acaba durante a atividade física, depois da atividade física e também a longo prazo também pode trazer benefício. Mas qual que é a importância da atividade física nesse exemplo que eu estou dando? A atividade física, quando ela libera os seus hormônios, ela pega a informação de curto prazo, a memória de curto prazo, e transfere para a memória de longo prazo, que é aqui para o córtex pré-frontal. Então, olha a importância da atividade física. Se você não arrumou nenhum motivo até hoje para fazer, hoje você arrumou. Então, qual que é a importância da atividade física na sua vida de estudante? Ela vai pegar os hormônios, né, que vão fazer isso. Vai pegar aquela informação ali que você acabou de reter no seu cérebro, no seu hipocampo, que é a sua memória de curto prazo, e vai transferir para a região frontal, que é o córtex pré-frontal. Para quê? Para você lembrar desse conteúdo mais lá na frente. Porque nós sabemos que vocês vão fazer provas, né, futuramente e vão precisar desse conhecimento aí do longo prazo. Porque se você só usar o hipocampo, que é o curto prazo, de nada vai adiantar. É como se você fizesse um trabalho em vão. Concordam comigo? Próximo ponto aqui, aumento da pressão. Então, quando a pessoa está muito estressada, tem um aumento da pressão. Mas isso tem a ver com o quê? Além do cortisol que é liberado, a adrenalina também é liberada. E a adrenalina, ela pode fazer uma coisa chamada de vasoconstrição. O que é vasoconstrição? É quando um vaso sanguíneo ele está num calibre determinado e aí a adrenalina faz esse vaso sanguíneo contrair. Qual que é o problema disso? Problema de circulação. Então, se a pessoa, por exemplo, tem problemas com obesidade, tem placas de colesterol nos vasos sanguíneos, isso aí vai ser um problema para ela, porque os vasos sanguíneos vai acontecer a vasoconstrição, vai diminuir o calibre e aí como é que o sangue vai passar naquela região? A pressão vai acabar aumentando e pode gerar outros problemas. Tá certo? Então, tem vários problemas: diabetes, ansiedade, depressão, impotência e problemas do coração. Tá certo? Aqui é um gráfico que eu trouxe para vocês sobre ansiedade e eu queria falar para vocês o seguinte: ansiedade não é necessariamente algo ruim. Então, muita gente nesse momento está pensando, professora, eu acho que é ruim, porque eu sinto ansiedade e isso me atrapalha muito. Bom, talvez a sua ansiedade esteja num nível que já tenha passado dos limites. Então, aqui eu vou explicar para vocês como é que funciona. Aqui é um gráfico da psicologia que diz o seguinte: aqui nós temos a parte do desempenho e aqui embaixo nós temos a parte da ansiedade. Então, vou explicar para vocês. Quando a ansiedade está baixa, olha o seu desempenho. Também está baixo. Quando a sua ansiedade vai aumentando, olha aqui que está escrito: aumento de atenção e interesse. Então, quando a sua ansiedade vai aumentando, o seu desempenho também aumenta, porque isso vai dar uma motivação maior para a pessoa. Só que se a sua ansiedade, né, ela chega num topo, que você consegue ter um desempenho muito bom, mas aí se você tiver com muita ansiedade, o seu desempenho pode ser comprometido e aí o seu desempenho pode cair, porque a pessoa ela perde a concentração, fica muito agitada, entre outros fatores. Então, a ansiedade ela é bom, todo mundo tem ansiedade, só que tem ansiedade normal, que dá um desempenho bom para a gente, mas tem também a ansiedade patológica, que aí a pessoa começa a ter problemas físicos, né? O coração começa a acelerar, que é ataque cardíaco, a frequência respiratória aumenta, né? A pessoa pode ter crises, né? O corpo começa a suar, a pessoa tem sudorese, tem vários problemas aí. Aqui eu coloquei
o ciclo vicioso da ansiedade, mas também ele serve para depressão. E esse ciclo aqui eu retirei de uma fonte que é de um psiquiatra, que é chamado Dr. Bruno Machado, e aqui eu vou explicar para vocês como funciona. Primeiro, a pessoa começa com pensamento ansioso. Então, a pessoa ela fica muito ansiosa. Ansiedade tem a ver com coisas futuras. Então, a pessoa está pensando em algo que nem aconteceu, ela nem sabe se vai acontecer, mas ela já está pensando naquilo. Ela não sabe se aquilo vai dar certo ou não. Então, aquilo vai desgastando ela. Pode ser um pensamento ansioso, mas também pode ser, por exemplo, um pensamento negativo ou um pensamento do passado, de algo que já aconteceu e a pessoa ainda está alimentando aquilo. Então, isso aí a gente resume em pensamento. Esse pensamento, gente, também pode ter a ver com a questão do toque. O que é TOC? É transtorno obsessivo compulsivo. Isso tem a ver, tem gente que pensa que tem a ver com pegar nas coisas toda hora, nem mexer em coisas toda hora. Também tem a ver, só que tem a ver também com pensamentos obsessivos. O que são pensamentos obsessivos? Que a pessoa não para de pensar naquilo, pensa naquilo o tempo inteiro. Então, isso aqui é o pensamento. Se a pessoa tem um determinado pensamento, isso aí pode gerar um sentimento na pessoa. Pode ser um sentimento de angústia, um sentimento de tristeza, agonia. Então, através de um pensamento, a pessoa tem um sentimento. Tem pessoas que pensam tanto nisso, que sentem tanto, que acabam pensando novamente. Então, ela fica nesse ciclo aqui, às vezes durante dias, durante meses. Então, isso é o perigo. A partir de um sentimento, o corpo começa a sentir. Então, a pessoa, pelo sentimento de angústia, pelo sentimento de tristeza, o corpo dela acaba ficando cansado. A pessoa começa a ter reações físicas. E aí, o que acontece? Se a pessoa está cansada, com falta de energia, o foco dela acaba diminuindo, a performance dela acaba ficando prejudicada, porque a pessoa começa a fazer coisas erradas, porque ela não tem foco mais naquilo. E aí, se a pessoa tem atitudes erradas, consequências erradas também vão acontecer, concordam? E aí, como a pessoa tem consequências erradas, ela acaba pensando naquilo que ela fez de errado. E aí, novamente, o pensamento volta. Então, percebam que isso aqui é um ciclo vicioso. E aí, tem gente que me pergunta, professora, mas como que eu vou fazer para romper esse ciclo? A psicologia diz que a principal forma de combater esse ciclo é aqui logo no início, ó, no pensamento ansioso. Ou também pode ser um pensamento comparativo. Pensamento comparativo, gente, tem muito a ver com rede social. Percebam que hoje a rede social, ela expõe muitas coisas e a pessoa começa a se comparar, né? Quanto a beleza, quanto a capacidade, tudo isso. Então isso aí pode gerar um tipo de pensamento em você e aí desencadear tudo isso. E aí pode gerar problemas na sua vida. Aqui eu coloquei para vocês um outro tema sobre tristeza e depressão, a diferença entre essas duas. Esse assunto aqui eu peguei de um médico que é chamado Dr. Marco Abud, que ele é um psiquiatra. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que depressão não é a mesma coisa que tristeza. Tristeza é algo mais temporário, é uma coisa que a gente sabe explicar o porquê que aquilo está acontecendo. Agora, depressão já é uma doença. Então, tristeza a gente pode dizer que é algo que acontece na nossa vida de forma natural, todo mundo sente, mas depressão é algo que persiste, né, por um longo tempo, já é uma doença. E aqui eu vou falar para vocês alguns sintomas da depressão. Primeira coisa, humor. A pessoa fica como, nesse caso aqui? Ela sente tristeza, só que essa tristeza não tem um motivo. A pessoa fica triste o tempo todo, mas não sabe o porquê. Segundo ponto aqui, que ela perde o prazer pelas coisas. Às vezes era uma coisa que ela gostava de fazer, mas ela parou de sentir prazer naquilo. Então ela não vê graça mais. Terceiro, perde o interesse
Próximo ponto aqui, em algumas pessoas que têm depressão, a ansiedade pode aumentar muito e a pessoa pode ficar mais irritada, com irritabilidade. Só que esses sintomas aqui que eu falei para vocês, eles vão variando durante o dia. Então não é uma coisa que a pessoa sente o dia inteiro. Pode variar de manhã, de tarde, à noite, vai depender da pessoa. Segundo ponto aqui são os pensamentos. A pessoa que tem depressão, ela tem um pensamento de autocrítica. Ela se critica muito, ela se julga muito. Então eu coloquei autocrítica e culpa também. Às vezes é uma coisa que ela nem tem culpa, mas mesmo assim ela tem esse pensamento. Próximo, perda da esperança, pessimismo. A pessoa acha que nada vai dar certo mais, ela não tem mais esperança naquilo, acha que tudo vai dar errado. E a concentração acaba diminuindo também. Então, o foco da pessoa fica muito prejudicado. Próximo são os sintomas físicos. A pessoa perde a energia, ela tem muito cansaço, não tem ânimo para fazer nada, sente dores no corpo. Isso aqui acontece principalmente em crianças, sente dor no corpo, alterações de sono e apetite também, ou a pessoa dorme demais ou dorme de menos, aí vai depender do quadro que a pessoa tem. E diminui a libido, a pessoa não tem vontade mais, né? As vontades sexuais que a pessoa tem, ela não tem mais, diminui a libido. E com relação aos relacionamentos, né, interpessoais, a pessoa não tem interesse, fica isolada. Apesar de a pessoa ter uma vontade de estar com outras pessoas, entre aspas, ao mesmo tempo ela não quer. É como se fosse assim, eu queria estar perto das pessoas, mas eu não tenho vontade de estar perto mais. É como se fosse isso. Então a pessoa quer se isolar o tempo todo, porque ela se sente melhor desse jeito. Então, pessoal, aqui eu encerro a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido muito aí. Agradeço a vocês as mensagens de elogio que eu tenho recebido e até a próxima aula.